Graça e paz, irmãos. Louvado seja Deus pela sua presença entre nós. Você que está em casa, que a graça de Cristo inunde o seu lar. Leve paz, leve alegria, leve conforto e consolo do Espírito. Estamos em mais uma noite de culto ao nosso Deus e é uma alegria estar na casa do Senhor. Quero lembrar que estamos bem próximos ao aniversário e nossas festividades começarão na quinta-feira oficialmente, mas na quarta-feira teremos culto. Então você está convidado a estar conosco cultuando na quarta, na quinta, sexta, sábado e domingo. Nós vamos ter dias aqui de adoração, de louvor, de gratidão a Deus, relembrando a história desta igreja que está completando a sua maioridade, 21 anos, não é? Para a glória de Deus. E você é convidado para estar conosco nestes dias de celebração ao Senhor. Vão estar conosco o pastor Daniel, da Associação Batista do Salvador conosco. Vai estar conosco também o pastor Nerinaldo Luiz. Vão estar conosco o pastor Jorge Mariano. Vai estar conosco o pastor João. Enfim, vão ter vários pastores aqui juntamente conosco. Domingo, praticamente já temos um pastor aqui à noite também, outro pastor pregando, pastor Manuel Ramos, no domingo à noite. Então, nós estamos assim com um mês cheio de atividades, um mês em que Deus vai estar falando grandemente aos nossos corações. Eu quero orar com você, porque eu sei que você quer ouvir uma palavra que vem da boca do Senhor. Eu sei que você veio aqui nesta noite, você que está em casa, quer ouvir Deus falar. E Ele sabe o que eu preciso e o que você precisa. Então eu quero convidar você, do jeito que você está, feche seus olhos, nós vamos orar ao Pai. Nosso Deus, eterno Pai que estás nos céus, nós te louvamos, Senhor, porque a tua bondade é vista em toda a terra, é vista em toda a terra através das tuas obras criadas. A bondade do Senhor, a proteção do Senhor para conosco, a provisão do Senhor. Deus, nós não temos palavras para agradecer. As tuas misericórdias que não têm fim, que novas são a cada manhã para conosco. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem perdoado os nossos pecados e nos purificado de toda injustiça. Muito obrigada, Senhor, pelas nossas famílias. Muito obrigado pelo nosso lar. Muito obrigada, Senhor, por esta igreja, nesta localidade. Nós queremos agradecer pela vida de cada irmão que agora nos assiste, que agora está conosco aqui nesta noite. Pai, nós viemos aqui para ouvir a Tua voz. Tu sabes do que nós precisamos. E pedimos ao Espírito do Senhor, Espírito Santo, que traga, Senhor, a revelação da Tua palavra, aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Visita os teus filhos, Senhor, que estão em casa e que estão precisando de cura, de restauração. Visita aqueles, Senhor, que estão agora em dificuldades. Que o Senhor seja o seu socorro, bem presente na hora da angústia. Para aqueles que estão cansados, sobrecarregados, que o Senhor seja o alívio para as suas almas. Para aqueles, Senhor, que estão desanimados, que o Senhor seja o ânimo que eles precisam para continuar a jornada. Para aqueles, Senhor, que estão doentes, que o Senhor seja a cura que eles precisam. Ó Deus, para aquilo que eles necessitam, seja o Senhor o remédio, seja o Senhor a solução, seja o Senhor a resposta. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 8. E nós vamos ler
alguns versículos deste capítulo, do capítulo 8 do Evangelho de Lucas. A partir do versículo 11. Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 11. É, pois, esta parábola: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas estes não têm raiz. Apenas creem por algum tempo, mas na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram, e indo o seu caminho são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites desta vida, e não dão fruto com perfeição. Mas o que cai em boa terra são os que, ouvindo a palavra, com um coração reto e bom, a retêm e dão fruto com perseverança. Irmãos, este é um texto muito conhecido dos irmãos. E nós estamos em um mês em que estamos celebrando a colheita. É tempo de colheita. É tempo de colher. O versículo que dá base para o nosso mês está em 2 Coríntios 9:10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer também dará e multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Eu quero começar dizendo que, para termos uma boa colheita, nós precisamos semear. E aí Paulo, no texto de Coríntios, ele diz que aquele que semeia pouco, pouco também vai colher. Mas aquele que semeia muito, também muito se colhe. Para termos uma boa colheita, é necessário semear. E nesta parábola aqui, parábola nada mais era do que uma história que trazia no final um ensinamento. E Jesus, ele tinha essa didática com as multidões, para com os seus discípulos. Se utilizava de símbolos que as pessoas conheciam para que pudesse passar seus ensinamentos. E nesta parábola do semeador, no versículo 5, diz que o semeador saiu a semear a sua semente. No texto que nós lemos, diz que a semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. E que semente é esta? De que forma é esta semente? Eu quero que você me acompanhe no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Que semente é esta? O texto é muito claro. Quando Jesus vai ensinar, está ensinando, ele diz que a semente é a palavra. E a palavra de Deus, no versículo 12 do capítulo 4 de Hebreus, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nós estamos vendo a qualidade da semente. Semente existem várias, mas precisa ser de uma boa qualidade. E a palavra de Deus é essa,
que é viva. A palavra de Deus traz vida àqueles que estão mortos. A palavra de Deus, ela é eficaz. Ela tem uma função e a sua função, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela quando é ministrada, principalmente aos corações sedentos, ela leva água, ela leva vida, ela leva todos os nutrientes e necessidades que aquela pessoa ali precisa, são saciadas quando elas ouvem a palavra de Deus. E diz esta palavra, o escritor aos Hebreus diz que esta palavra, ela é mais cortante, ela é mais profunda do que qualquer arma, ou melhor, espada de 2 gumes, que corta dos 2 lados. E ela é tão profunda que ela é capaz de penetrar até a divisão da alma, onde estão os nossos sentimentos, para levar vida, para levar cura, para levar restauração, mas não somente da alma ferida, da alma que precisa de ser restaurada, mas também do espírito. Quando esta palavra entra dentro de nós, ela traz também vida para o espírito, traz vida eterna. Esta mesma palavra, diz o versículo 12, ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então é esta semente, irmãos, que nós temos nas mãos. Esta é a semente que nós temos, que você tem em sua mão e que eu tenho na minha mão. É a palavra de Deus, que é capaz de fazer tudo isso ao coração que recebe. Mas o texto diz, voltando lá para o texto de Lucas capítulo 8, nós vamos ler que existem vários tipos de solo, vários tipos de terra. Os irmãos sabem que existem solos que mesmo que a semente seja plantada, é difícil de dar. Tem solos que são difíceis, eles precisam ser arados, eles precisam ser rasgados, eles precisam ser revolvidos, eles precisam ser adubados para que possam produzir algo. E aqui nós vamos encontrar 4 tipos de solo. O primeiro solo é daquela semente que caiu no caminho e que vieram as aves dos céus e comeram. Mas que no texto que nós lemos, versículo 12, diz que os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não suceda que crendo sejam salvos. Eles ouvem a palavra, mas o inimigo das nossas almas vem e rouba esta palavra. E como é que o diabo rouba a palavra de um crente? Como é que o diabo rouba a palavra daqueles que ouvem a palavra? É quando eles ouvem e não atentam para aquilo que a palavra está falando. Eles não entendem. Eles não entendem. Eles ficam com dúvidas. Eles duvidam. Eles recebem, eles ouvem, mas logo o diabo lança dúvidas quanto à palavra que foi ali ministrada. Traz distrações para aquelas pessoas que ali ouviram a palavra. Quer ver algo muito comum que a gente faz? Nós estamos na igreja, você está ouvindo a palavra, saímos daqui, logo chegamos em casa, ligamos a TV ou vamos para a internet. O diabo rouba a nossa atenção. Tudo que você ouviu na casa de Deus, tudo que você celebrou na casa de Deus, tudo que você ouviu de testemunho, tudo que você ouviu de palavra, de ensino para edificar a sua vida, logo o diabo nos distrai. Porque chegamos em casa, ligamos a TV e aquilo passou. Palavra que foi dita, que foi pregada, não fica nada.
você nem lembra mais. Quando você vai dormir já vai tarde, não medita mais nesta palavra e não sabe nem mais sobre o que falou. E o diabo foi e roubou a palavra. São as distrações do mundo, são as coisas que nós ouvimos, são as palavras que são nos soadas ao ouvido, que te roubam a palavra de Deus dos nossos corações. Mas existe um outro tipo de solo em que é descrito como aquela semente, a palavra, foi lançada num solo pedregoso. E o versículo 13 diz que os que estão sobre a pedra, são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas não têm raiz, apenas creem por algum tempo, mas na hora da provação se desviam. Então é aquele que recebe, se alegra, jubila, celebra no momento, mas depois é passageiro, depois passa, porque não tem raiz. Uma planta que não tem raiz, ela não vai subsistir, e se essa raiz não é profunda, ela não vai ter vida por muito tempo. Porque a erosão do solo, as águas que passam, levam seus nutrientes, levam a terra, suas raízes ficam expostas e elas não são alimentadas e elas logo perdem o vigor, logo elas perdem o viço, logo elas perdem a fonte de nutrientes e ali não podem mais ser alimentadas e vêm a morrer. Notem, irmãos, que estes que ouvem a palavra recebem até com alegria, celebram a Deus, mas não, as suas raízes, elas não se aprofundam, elas não têm profundidade, elas não buscam um aprofundamento com Deus, elas não conseguem, e por isso que elas não podem frutificar, porque para frutificar é necessário que a seiva, é necessário que os nutrientes que saem da terra possam alimentar a árvore para que ela possa florir e dar seus frutos. E a gente vê muito comum pessoas que aceitam essa palavra, ouvem essa palavra, mas chega um determinado momento da sua caminhada, vêm as lutas e logo essas pessoas se desviam. Elas, na verdade, se angustiam, se vier angústia, se vier a perseguição, por causa da palavra, elas se escandalizam e vão embora. E elas não conseguem produzir fruto nenhum, porque elas desistem da caminhada. Muitas dessas pessoas que ouvem a palavra e estão aqui nesta situação, elas dizem: eu não pensava que quando eu aceitasse Jesus, eu fosse passar por tudo isso. Eu pensei que eu não ia ter problemas. Eu pensei que essas coisas não viessem ao me alcançar. E se decepcionam. E saem e abandonam o Evangelho. Porque não suportam, porque não têm suas raízes profundas em Deus. Essas pessoas, elas não buscam em Deus o seu socorro, o seu auxílio. Em Deus, elas não se aprofundam no seu relacionamento de oração. Elas não se aprofundam no relacionamento da palavra, porque é a palavra que nos alimenta, é a palavra, como lemos, é que ela é viva, ela é eficaz, é a palavra que nos fortalece, é a palavra que nos traz o ânimo, é a palavra que nos mostra que nós temos um Deus que pode nos ajudar, que é o nosso socorro, que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, que é socorro bem presente na hora da tribulação. E como disse o salmista, pelo que nós não tememos, porque nós temos nosso Deus como refúgio. Ela não consegue. Mas fala também de um outro grupo de terra, se a gente pode dizer assim, ou de pessoas, que se assemelham a sementes que caíram sobre os espinhos. E aí nós vamos ver no versículo 14, a parte das sementes que caíram entre os espinhos são os que ouviram, e indo o seu caminho são sufocados pelos cuidados,
pelas riquezas e pelos deleites desta vida e não dão fruto com perfeição. Olha aqui que este tipo de pessoa aqui, ela ainda consegue, irmãos, caminhar um pouco na jornada cristã, mas os cuidados desta vida, os cuidados do dia a dia, fazem com que elas fiquem sufocadas a ponto de não dar fruto com perfeição, porque estão divididos entre as riquezas, estão divididos e são seduzidos pelos deleites do mundo, por coisas que são não primárias, mas são secundárias. E aquelas coisas que deveriam ficar em segundo lugar, começam a tomar o primeiro lugar na vida destas pessoas. Elas querem até caminhar mais um pouco com Cristo, mas são sufocadas pelos cuidados deste mundo, e por isso, pelos deleites desta vida, e por isso elas não podem produzir frutos com perfeição. Às vezes, não consegue nem produzir. O fruto que dá, como dizem lá no interior, peca. É um fruto peco, que não presta. Mas o que nos interessa e que precisamos ser, é aquela semente, a palavra que foi colocada em boa terra. Que seja boa terra o seu coração e o meu coração. São aqueles que ouvem a palavra com um coração reto e bom, e que a retém e que dão fruto com perseverança. A palavra de Deus diz aqui, o versículo 15, mas a que caiu em boa terra, são os que, ouvindo a palavra, com um coração reto e bom, a retém e dão fruto com perseverança. Perseverança. Uma das coisas que no reino nós precisamos ter é perseverança. Perseverança. Perseverança para crer nas promessas de que Deus, quando fala, as cumpre. Perseverança no momento em que as lutas se apresentam a cada um de nós. Perseverança quando a angústia chega à nossa porta, porque o dia mau um dia chega, uma notícia chega, porque nós estamos no mundo e no mundo teremos aflições, mas o Senhor diz que é para nós termos bom ânimo. Estes que estão perseverando em todas essas situações, ele vai se manter firme. Por quê? Porque a palavra, que é a semente que está em seu coração, está lhe trazendo vida, está lhe trazendo esperança, está lhe trazendo direção, está lhe trazendo conforto. Essa palavra que está no coração está trazendo suporte para que nós possamos, de fato, prosseguir nesta caminhada e produzir frutos. Nós fomos chamados para produzir frutos e nós precisamos colher estes frutos. Jesus, em um determinado momento, ele disse que nós precisamos orar ao Senhor da seara, porque a seara é muito grande, mas poucos são os ceifeiros, poucos são aqueles, e que nós precisaríamos orar, rogar ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara, mas que nós deveríamos também ser aqueles que ouvem a palavra e que permanece perseverante nos caminhos do Senhor. Mas, irmãos, eu também quero dizer algo para os irmãos. Não adianta nós termos esta palavra em mãos para sair por aí semeando, se nós também não tivermos vivendo o Evangelho. Nós acabamos de cantar aqui nesta noite que nós devemos, hoje é tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Não somente pregar o Evangelho, mas viver a palavra. O testemunho é muito mais do que nós
possamos imaginar que surte um efeito tão grande na vida dos que nos veem. Eu quero lembrar aos irmãos, aqueles 3 que passaram por aquele homem que estava ferido no caminho. Passou o sacerdote, passou o levita e não o acolheu, e não o ajudou. O que adiantou de tanta religiosidade, de tantas pregações no templo, que aquele sacerdote, por muitas vezes em suas preleções, pregou para todos aqueles que estavam no templo, na sinagoga, mas que quando foi para a vida prática, não soube colocar a palavra na praticidade do dia a dia. Passou, talvez aquele sacerdote já pode ter feito várias preleções maravilhosas, lindas de se ouvir, mas que na sua praxis, na sua prática, não houve concordância, congruência. E quando ele passa e vê aquele homem ali, não disse nada. Não é uma vida frutífera, não é uma vida que dá frutos de justiça. Passa o levita, passa aquele que também está no templo, servindo ao Senhor. Aquele que tinha obrigações, serviços dentro do templo, mas que quando passou por aquele homem que também precisava de ajuda, precisava de uma mão estendida, também não ajudou. Mas veio aquele que, vivendo a palavra, passa por ele e estende a mão ao aflito, ao necessitado, que foi aquele pobre homem que estava caído ali e quem estendeu a mão foi um bom samaritano. Os irmãos sabem daquele texto que diz, Paulo. Paulo vai dizer que nós somos uma carta que é lida por todos. E quando ele diz que nós somos esta carta lida por todos, escrita em nossos corações. Abra a palavra de Deus aí, 2 Coríntios 3, versículo 2. Mas vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, sendo manifestos como a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Nós somos esta carta, irmãos, que todos os homens estão lendo, e estão lendo também juntamente com as Escrituras. Quando vivemos uma vida em congruência com a palavra e com os nossos atos e atitudes, o Evangelho é vivido plenamente por nós. É tempo sim de lançarmos a rede, é tempo sim de pregarmos a palavra, mas é tempo sim de vivermos o Evangelho. O Evangelho surte muito mais efeito quando nós damos testemunho, quando nós vivemos o que pregamos, quando nós vivemos a palavra, aí nós vamos frutificar. Porque os homens, eles não querem saber se nós lemos a palavra, mas eles querem saber se nós vivemos a palavra. É isso que atrai a mudança da nossa vida, a vida como vivemos. Porque não adianta nós pregarmos o Evangelho e não vivermos o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando cremos neste Evangelho, que transforma primeiramente a nossa vida, nos leva ao arrependimento dos nossos pecados e nos leva a uma mudança de mentalidade, porque agora nós passamos a ter a mente de Cristo. Tudo novo em nós se realiza e agora nós vamos viver como Jesus viveu. E como disse o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a palavra que está nos seus lábios, nos meus lábios, ela não
volta vazia, mas faz o que apraz ao Senhor. Quando vivemos o Evangelho, quando andamos em espírito, quando temos este Evangelho vivo, e nós somos esta carta que os que estão lá fora querem ler. Muitos querem ter a vida transformada, mas eles querem ver primeiramente a vida transformada em nós. Eles querem ver a mudança em nós. E eles estão lendo esta carta em nós. Porque esta carta, como disse o apóstolo Paulo, ela é conhecida, eles conhecem, eles nos conhecem. E é por isso que a palavra diz, nós que hoje vivemos arrodeados de tão grande nuvem de testemunhas, vivamos uma vida santa e piedosa, porque estamos sendo lidos a cada instante pelos nossos atos, pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes. É tempo, irmãos, de lançarmos a rede, mas também é tempo de pregar a palavra, mas acima de tudo, viver o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que nós sejamos esta boa terra, que nós sejamos essa boa terra que dá muitos frutos e frutos com perseverança, frutos que perseveram, frutos que continuam, frutos que produzem outros frutos. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar, pedindo ao Senhor que nos dê graça para vivermos o Evangelho, para sermos daqueles que ouvem a palavra com o coração aberto e que retém a palavra, que vive a palavra e que frutifica com perseverança. Assim, vivendo desta maneira, faremos uma grande colheita para a honra e glória do nome do Senhor. Pai, nós queremos agradecer por esta noite em que os teus filhos vieram aqui. E queremos, Senhor, dizer que nós estamos aqui para que o Senhor nos use conforme a tua vontade. Senhor, nós queremos ser cartas vivas, lidas por todos, mas que possam ler em nós uma vida transformada, uma vida santa, uma vida, Senhor, que verdadeiramente demonstra que somos uma nova criação em Ti, que nós somos uma nova criatura em Cristo, que nós agora vivemos conforme o padrão de Cristo, que hoje nós procuramos nos santificar conforme Cristo nos aconselha e nos convida a sermos santos como Ele é santo, a viver uma vida piedosa que estende a mão ao aflito e ao necessitado, aquela vida, Senhor, esta vida que nós queremos viver, uma vida de testemunho, uma vida que reflete a transformação que houve em nossas vidas no momento em que o Senhor entrou nos nossos corações. Pai, faz no Senhor uma igreja que testemunha de maneira viva e eficaz, que tenha a palavra nos lábios e no coração, mas também na mente, que a palavra que esteja nos nossos lábios, ela seja direcionada da maneira que o Senhor quer e que faça aquilo que te apraz, para aquilo que ela for enviada, ela cumpra o seu propósito e vidas venham ser alcançadas pelo teu grande amor. Ó Senhor, nós queremos fazer uma grande colheita e nós estamos aqui nos colocando como, ó Deus, como ceifeiros, aqueles que o Senhor mesmo disse que nós deveríamos rogar ao Pai,
que nós deveríamos rogar a Deus, ao Senhor da seara, que mandasse mais trabalhadores para a seara. E nós queremos nos colocar como estes trabalhadores, que colherão 1.000 ao 100 a 1.000 de frutos que perseveram para o teu reino. Senhor, nós queremos ser aqueles portadores das boas novas, mas não somente com o nosso falar, não somente com a nossa pregação, mas acima de tudo com o nosso viver. Ó Senhor, faz com que esta igreja venha a ser frutífera em todo canto em que ela se colocar, e em todo canto em que ela pisar os seus pés, ali seja conquistado para a glória de Deus. Nós queremos, Senhor, profetizar agora sobre o nosso bairro. Nós queremos pedir Boa Vista de São Caetano para Jesus. Ó Deus, existem várias terras aí fora para ser semeada a semente. Deus, a tua palavra, ela é poderosa, ela é potente, ela é viva e eficaz. Mas que estas sementes caiam em boa terra, ara as terras, Senhor, que estão aí fora, rasga os corações, traz, Senhor, o adubo que elas precisam para receber a boa semente, e que no momento em que elas ouçam a palavra, elas possam se render a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Deus, pedimos pela salvação deste bairro, nós queremos pedir pela libertação deste bairro, nós queremos pedir, Senhor, pelo arrependimento das pessoas que aqui vivem. Deus, que haja um sentimento de arrependimento, de volta para o Senhor. Ó Deus, de consagração ao Senhor, de reconhecimento de pecados, Senhor, de choro, de pranto, para que o Senhor ouça os seus pedidos de perdão. Deus, que haja um quebrantamento neste lugar, que as pessoas que aqui moram possam reconhecer os seus pecados, possam reconhecer que estão longe de Deus, e que elas possam se voltar para o Senhor enquanto há tempo, enquanto há chance. Deus, que estas pessoas elas sintam fome e sede do Senhor, que eles anseiem pela palavra de Deus, e que quando eles as ouvirem, eles possam, ó Deus, ouvir, mas também reter em seus corações. Ó Deus, nós pedimos pela salvação das famílias dos teus filhos que ainda não são completos. Deus, nós queremos pedir por aqueles que ainda faltam se render a Ti. Quebra os grilhões, Senhor. Quebra os grilhões, tira as barreiras, fortifica a fé daqueles que estão enfraquecidos. Deus, em nome de Jesus, chama todos estes que estão fracos para se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Que eles venham, ó Deus, procurar ter um relacionamento profundo com o Senhor. Ó Deus, nós suplicamos, salva Boa Vista de São Caetano, salva Salvador, salva a nossa Bahia, salva o Brasil, Senhor, salva o Brasil e o mundo, que tanto precisa de Ti. Senhor, os que estão agora, ó Pai, desesperados, sem ter solução para os seus problemas, Senhor, que a palavra do Senhor alcance este coração. O Senhor diz em sua palavra que o coração do homem, ele está, ó Deus, vulnerável, mas o Senhor, quando fala ao coração, quando o Senhor quebranta o coração e as almas se quebrantam, ó Deus, quando o Senhor vê um coração contrito, arrependido, o Senhor não despreza. Por isso, Senhor, vai ao encontro destas almas sedentas e leva, Senhor, a palavra de esperança através de cada um de nós, para que a honra e a glória sejam dadas ao Senhor e para que vidas se rendam a Ti e tenham, Senhor, uma eternidade junto ao Pai. Muito obrigada, porque Jesus é o caminho, o único caminho que nos leva a Deus. Nós queremos agradecer porque Jesus é a nossa verdade. É o caminho, a verdade e a vida. E que este caminho, que esta verdade e a vida, que é Jesus, possa estar alcançando cada coração dos nossos vizinhos aqui neste lugar. Senhor,
Em nome de Jesus, nós pedimos, quebra as cadeias, quebra as correntes. Senhor, no nome de Jesus, as entidades que neste lugar são alimentadas, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor esteja manietando no nome de Jesus. Que toda força contrária ao Senhor caiam por terra, em nome de Jesus, trazendo, ó Deus, o teu Espírito, vida e vida com abundância para todos que aqui moram. Esta é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Com orações silenciosas, nós estamos despedidos.